Sejam bem-vindos, eu sou Manuela Bittar, sou instrutora do curso de Filosofia da Nova Acrópole e hoje vamos falar sobre um pequeno livro, mas que é muito conhecido em diversas partes do mundo. Relacionamos essa história a um processo filosófico porque Fernão Capelo Gaivota dizia o tempo inteiro que o que ele queria era aprender. E o filósofo é justamente esse, que busca a sabedoria porque sabe que não a tem. Fernão Capelo Gaivota intui que há algo para além dessa vida de mera sobrevivência. Ele não sabe muito bem o que é, mas está disposto a conhecer e vai em busca disso. E nesse processo de aprendizagem, começa a construir a si mesmo. Desenvolve um grau cada vez mais elevado de amor e de bondade. E por amor e por bondade, se dispõe a ensinar tudo aquilo que ele aprendeu aos seus companheiros que estão abertos ao aprendizado. Esse livro vai tratar do processo de evolução humana, do processo de desenvolvimento humano, em que podemos perceber diversos aspectos. E eu gostaria de ressaltar 3 deles. O primeiro seria numa visão mais ampla, a nível de humanidade, de civilização, em que percebemos um movimento cíclico de despertar da humanidade para uma vida mais espiritual e um posterior adormecimento na matéria, com o afastamento desses princípios e desses valores. E depois um novo renascimento espiritual. Esse processo é fácil de perceber quando analisamos a história da humanidade como um todo, em que percebemos diversas civilizações que viveram ideias, que conseguiram sustentar essas ideias por algum tempo. Mas depois elas começam a decair, mostrando novamente esse processo de adormecimento na matéria. E dentro desse grande processo de adormecimento, há processos individualizados dos seres humanos, como indivíduos, e que mesmo que ele esteja vivendo num afastamento de valores, ele é capaz de despertar para um aprendizado. E esse é o segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar, esse processo vivido individualmente por cada ser humano, que corresponde a 3 fases: o despertar para o aprendizado, o aprender e o retornar para ensinar aqueles que estão abertos a aprender. Esse processo é muito bem descrito pelo filósofo Platão, no seu mito da caverna, e também é representado por diversas outras tradições, diversos outros filósofos. E eu cito aqui o livro Luz no Caminho, em que Mabel Collins traz um conhecimento antigo que mostra a trajetória do discípulo, que se dispõe a construir a si mesmo, enfrentando diversos degraus de conhecimento. E depois, já com um nível de sabedoria, esse compromisso para retornar a ensinar aqueles que estão abertos ao aprendizado. O terceiro aspecto seria um ponto que nós já tratamos nos 2 anteriores, que fala da corrente de mestre e discípulo, onde aquele que aprendeu um pouquinho mais se compromete a ensinar aquele que vem atrás. Seria um mecanismo da natureza, uma ferramenta que a natureza tem para ajudar esse processo de evolução humana, que tem como intuito manter o ensinamento vivo, disponível, para todo aquele que busca um sentido maior de vida. Esse foi o papel das antigas escolas de filosofia, e é o papel que a Nova Acrópole representa hoje, tentar manter esse conhecimento vivo, disponível para aquele ser humano que quer construir a si mesmo. O autor desse livro é Richard Bach, que foi um piloto da Força Aérea Americana, e após a sua baixa como piloto, começou a se dedicar à literatura, começou a escrever. E o que ele conta é que um dia, enquanto ele pensava sobre a vida, ele ouviu uma voz misteriosa, uma inspiração,
que lhe contou a história de uma gaivota que queria voar cada vez mais alto e mais rápido. E assim ele escreveu essa história e nasceu esse livro, que ele dedica ao Fernão Capelo Gaivota, que existe em cada um de nós. Então, nessa palestra, eu vou trazer alguns trechos desse livro, mostrando esses aspectos do processo de evolução humana. O livro começa da seguinte forma: era manhã, e o sol do novo dia faiscava dourado sobre as pequeninas rugas do mar tranquilo. A 1,5 km da costa, um barco pesqueiro dividia a paisagem com o mar. Um bando de milhares de gaivotas desce para disputar migalhas de comida. Esse bando de milhares de gaivotas era o bando do Fernão Capelo Gaivota, que denominava o bando do café da manhã, que ficava aguardando o amanhecer do dia para encontrar o primeiro barco pesqueiro para tomar o seu café da manhã, encontrando migalhas de pão ou restos de peixe. Sozinho e distante, muito além do barco e da praia, Fernão Capelo Gaivota treinava. Treinava voos, treinava rasantes, treinava velocidade, treinava alcançar cada vez mais as alturas. Ele destoava do seu bando, que tinha como único objetivo sobreviver. Então o seu bando só se preocupava voar o suficiente para se deslocar da costa para o barco e do barco para a costa. Mas para Fernão Capelo Gaivota não. O maior sentido da vida era voar. Afinal de contas, ele era uma ave, ele tinha asas e essa era a sua natureza. Porém, nem o seu pai compreendia essa sua postura. E o seu pai lhe suplicava: por que, Fernão? Por que é tão difícil ser igual ao bando? Por que você não come? Você é só osso e penas. Não se esqueça de que a razão por que você voa é comer. E ele continua, fala assim: Fernão, o inverno vai chegar. A quantidade de barcos pesqueiros vai diminuir. Os peixes vão começar a nadar nas profundezas. Não adianta você ficar treinando rasantes, porque você não come os rasantes. Como é que você vai sobreviver? Então Fernão se via num grande dilema. De um lado, um bando que só se preocupava com a sua sobrevivência. Do outro lado, o seu sonho, que o impulsionava a buscar um sentido maior de vida. Porém, diante dessa súplica, ele resolve atender o pedido do seu pai e resolve tentar se unir novamente ao bando. Quando amanhece, ele se junta ao bando e vai até o barco pesqueiro buscar migalhas e restos de peixe. E ele até consegue disputar um pedaço de peixe. Mas quando alcança, ele solta e pensa assim: tudo isso é tão sem propósito. Eu poderia estar passando todo esse tempo aprendendo a voar. Há tanta coisa para aprender. E aqui, logo no início do livro, ele revela a sua natureza de filósofo, que passa desperto pela vida, buscando aprender com todos os acontecimentos, buscando compreender as leis da vida, as leis da natureza e se relacionar com elas para poder voar cada vez mais alto. Então ele novamente se afasta do bando e volta ao seu treino. E dessa vez a matéria era velocidade. E em uma semana ele aprende mais sobre velocidade do que a gaivota mais rápida que já existiu. Então o que ele treinava? Ele treinava um voo vertical. Ele alcançava cada vez mais altura, dezenas de metros, centenas de metros. E mergulhava verticalmente, alcançando cada vez mais uma maior velocidade. Só que ele ainda não dominava o voo. E quando ele estava próximo à água e precisava fazer uma curvatura perfeita para novamente ascender, ele desequilibrava. As suas asas ainda estavam instáveis e ele acabava rodopiando, parecendo uma bomba de penas explodindo ao céu. E aqui mostra esse voo vertical como um símbolo muito bonito da missão do ser humano, que é essa união entre céu e terra. Um ser humano consegue alcançar os valores, os princípios, ideias mais elevadas através da sua mente. Mas depois que alcança, ele precisa retornar ao mundo
para viver essas ideias, para experimentar essas ideias. E ao viver essas ideias, ele vai precisar encontrar a curvatura perfeita para aplicar a ideia a cada momento da sua vida e compreendê-la profundamente. O que ocorre é que se ele não domina esse mergulho na matéria, ele pode vir com muita força e acabar se misturando com a vida terrena, se identificando com as coisas físicas. E aí ele perde, ele se desloca desses valores, desses princípios e já não consegue unir céu e terra. Por isso que é tão importante essa curvatura perfeita, a velocidade perfeita para poder ascender novamente. E era isso que Fernão Capelo Gaivota treinava. E em um de seus treinos, ele sobe 600 metros de altura. Mergulha verticalmente, alcançando 150 km por hora de velocidade. Mas quando vai fazer a curvatura, desestabiliza. As suas asas estavam instáveis, não consegue se equilibrar. Rodopia e explode como uma bola de penas no ar. Desfalece e cai sobre as águas. E fica ali adormecido por algum tempo. Quando ele acorda, ele se sente muito frustrado. Todo esse tempo de treino e ele ainda não alcançava aquilo que ele buscava. E ele começa a achar que aquela história de voar não era muito para ele. E aí vem uma vozinha lá de dentro, que é aquela vozinha da frustração, do medo, da insegurança, da comodidade, e diz assim para ele: não há maneira de evitar isso. Eu sou uma gaivota, sou limitado por minha natureza. E então ele desiste daquele desafio de aprender a voar, porque se não há desafio, também não há fracasso, e resolve voltar ao bando e viver como uma gaivota comum. E já era noite. Ele sobe naquela noite e vai voando pelo ar sentindo a brisa do vento. E aquela vozinha novamente começa a lhe falar: desça, gaivotas jamais voam à noite. Se tivessem nascido para voar à noite, teriam olhos de coruja e asas do falcão. Só que ele também tinha dentro de si os seus sonhos. E os seus sonhos, ao se depararem com essas asas de falcão, percebem que ali estava a resposta. Asas de falcão! Então é isso que eu preciso para aprender a voar, cada vez mais alto e mais rápido. Simplesmente recolher as minhas asas como se fosse a do falcão, para alcançar a velocidade perfeita. E imediatamente ele desiste de voltar ao bando e volta a treinar. E sobe centenas de metros de altura e agora mergulha, contorcendo as suas asas para que ficassem como asas de falcão, e consegue alcançar a velocidade perfeita para ascender novamente. Passa a madrugada inteira treinando e quando amanhece ele está a 1.500 metros de altura. Quando ele olha para baixo, ele vê o barco pesqueiro e as diversas gaivotas do seu bando. Todos eles eram como pontos naquela imensidão do mar. E ele fala: é agora que eu vou dar o meu mergulho. Então ele mergulha verticalmente, atinge 350 km por hora. Começa a ver o barco e as gaivotas se aproximarem muito rapidamente. E toma consciência de que uma colisão era a morte na certa. Então ele fecha os olhos e consegue alcançar a curvatura perfeita. Passa entre as gaivotas e volta a ascender em direção ao céu. Quando ele abre os olhos, ele alcança um pensamento de triunfo. Aquele momento passa a ser um divisor na sua vida. Ele consegue constatar que o seu sonho era possível. Ele cria convicção de que há um sentido maior de vida. E então volta e começa a treinar, continua o seu treino. E agora com loops, com rodopios, com rasantes, passa o dia inteiro treinando. Quando começa a anoitecer, ele volta para o seu bando. Mas ao chegar lá, ele encontra o conselho do bando reunido e parecia estar ali há muito tempo, à sua espera. Quando ele chega, se aproxima, o ancião do bando diz para ele, em tom cerimonioso: Fernão Capelo Gaivota ao centro. Ele sabia que o centro ou era o centro da vergonha ou o centro da honraria, onde ele seria humilhado ou ele seria exaltado.
Mas ele também sabia que aquele centro era uma maneira de destacar os novos líderes, que faziam um bom trabalho. Mas ele pensava com ele mesmo: eu não quero ser um líder, eu não tenho essa ambição. Eu apenas quero mostrar para essas aves que há um sentido maior de vida, que há um propósito no viver, para além de simplesmente se alimentar de restos de comida. E então o ancião continua. Fernão Capelo Gaivota, ao centro da vergonha. Você agiu com irresponsabilidade. Você infringiu os nossos códigos, as nossas regras. Você violou a nossa dignidade e a nossa honra. E nunca nenhuma gaivota havia respondido ao conselho. Mas Fernão Capelo Gaivota, surpreso, responde: irresponsabilidade? Quem é mais responsável do que uma gaivota que descobre um significado, uma finalidade maior para a vida? Agora nós temos uma razão para viver, para aprender, para descobrir, para sermos livres. Há maior responsabilidade na vida do que essa? E ele se vê então banido. O ancião lhe vira as costas e todo o bando lhe vira as costas. Ele é banido e precisa se afastar daquela região e se dirige aos penhascos do fim do mundo. E aqui eu queria fazer uma pausa para trazer essa ideia de ser banido e de banir as pessoas que estão à nossa volta. Em muitos momentos, nós acabamos rejeitando pessoas que pensam diferente de nós, que às vezes querem nos mostrar uma visão diferente daquela que a gente consegue ver. Mas a gente não está muito disposto a mudar a ampliar os nossos limites, a mudar aquela estrutura que nós já construímos na nossa vida. E a gente acaba rejeitando e afastando essas pessoas e perdendo uma grande oportunidade de aprender. Porque cada ser humano é um ser muito rico, é um grande mistério, que tem muito a nos ensinar. Pode nos ensinar tanto com aquilo que já aprendeu, ou pode nos ensinar com as suas próprias falhas, diante das quais nós podemos desenvolver compaixão, paciência, generosidade. Mas, normalmente, o que a gente faz? Bane, rejeita essas pessoas que são diferentes da gente. E perdemos essa grande oportunidade que a vida nos dá de aprender. Banido, Fernão Capelo Gaivota agora vai sozinho voar para além dos penhascos do fim do mundo. O que é um penhasco? O penhasco é uma parede muito alta, rochosa, um limite físico, que vem representar esses limites que nós estabelecemos para a nossa vida. Então, às vezes, vem um desafio que está para além do nosso limite, e a gente fala: opa, esse desafio não, porque o meu limite vai até aqui. Às vezes a gente não se propõe a ultrapassar esses limites. Mas Fernão Capelo Gaivota superou esse limite, essa vida de mera sobrevivência, e conseguiu ultrapassar esse penhasco do fim do mundo. E agora voava sozinho, mas ele dizia que a sua única mágoa não era a solidão, não era ter sido banido, não era estar só. A sua mágoa era que as outras gaivotas se recusavam a abrir os olhos e a enxergar. Se recusavam a entender que havia um sentido maior de vida. Sozinho, ele continuava então o seu aprendizado, continuava os seus voos, continuava tendo as suas experiências no ar. E ele começou a aprender a mergulhar a 3 metros de profundidade do mar e pescar peixes raros e saborosos. Agora ele não dependia mais de um barco de pesca para se alimentar. Ele tinha autonomia para descer e pescar por ele mesmo, um peixe fresco e delicioso. Ele começou a aprender que ele podia descansar e até dormir enquanto se locomovia à noite, sustentado pelo vento. E agora ele não precisava mais parar para se renovar, ele poderia se renovar em movimento. Ele começou a aprender a lidar com o nevoeiro. Enquanto as demais gaivotas ficavam ali presas no nevoeiro e só viam à sua frente a tempestade, ele conseguiria subir para além desse nevoeiro e continuar vendo a luz do sol. Então, todo o esforço que ele fazia e todo o treino lhe dava um poder diante da vida. Ele começava a dominar as leis da gravidade, da aerodinâmica, e isso trazia um grande poder diante das circunstâncias, de forma que ele se tornava cada vez mais livre.
E enquanto continuava o seu voo, o dia entardecia, a noite chegava e de repente aparecem duas gaivotas que tinham um brilho diferente, um brilho suave, um brilho amigo. E essas duas gaivotas começam a se aproximar dele. E ele continua o seu treino e as gaivotas começam a imitar tudo aquilo que ele fazia. E ele olha para as gaivotas sem identificar quem elas são e fala assim: agora eu vou colocar essas gaivotas à prova. E começa a fazer todas as acrobacias que ele havia descoberto, que ele havia aprendido. E as gaivotas conseguiam acompanhar tudo aquilo que ele fazia. E então ele vira para elas e pergunta: quem são vocês? E elas respondem: nós somos o seu bando, nós somos as suas irmãs. Nós queremos te levar para o alto, queremos te levar para casa. E aí ele pensa: não, o meu bando ficou para trás. Eu não tenho mais bando, eu fui banido. E eu não consigo subir mais alto, porque à nossa frente está o pico dos ventos da montanha. E eu não tenho capacidade de transpor esse pico. O que representa uma montanha na superfície terrestre? Seria um dos locais mais altos da nossa superfície, o local que mais se aproxima do céu, do sagrado, do sol. E o pico, o lugar mais elevado dessa montanha. E é como se ali existisse um sopro divino, representado pelos ventos da montanha. É como se ali estivesse o mistério da manifestação, o mistério divino, o mistério da vida. Então, subir ao pico da montanha era entrar em contato com esse nível mais elevado do saber. E Fernão Capello olha e fala: eu não dou conta ainda, eu não estou preparado para esse voo tão alto. E as suas irmãs lhe dizem: você pode, Fernão. Um estudo terminou e chegou a hora de começar outro. E então ele compreende que ele já havia aprendido muito, que ele já havia caminhado até ali e agora era a hora de dar um passo maior. Esse trecho do livro traz uma ideia que também é muito bonita, que é a ideia dos companheiros de rota, de instrutores, de mestres, que acabam aparecendo no nosso caminho quando a gente resolve trilhá-lo. Então é muito comum que a gente tenha alguns propósitos de vida e buscando esses propósitos, vivendo esses propósitos, a gente acaba encontrando esses companheiros que buscam a mesma coisa. Então é muito comum, por exemplo, que uma pessoa que gosta de esporte acaba ficando rodeada de pessoas que também gostam de esporte. Um músico, por exemplo, quando está em uma festa, se pega um violão para tocar, é muito natural que daqui a pouco uma pessoa que sabe cantar se una a ele, daqui a pouco o outro pega o pandeiro, daqui a pouco se forma um grupo ou de samba ou de rock. Então existe uma aproximação por afinidade de propósitos, de busca. E assim também acontece com aquele que busca voar alto. Encontra nas alturas os seus companheiros de rota. E essas suas companheiras vão lhe levando para a sua nova casa. Quando ele olha para baixo, agora ele está sobrevoando uma costa recortada e muito bonita. Mas de repente ele se vê sozinho. Suas duas companheiras desaparecem. E aí mostra também que nesse nosso processo, nessa nossa caminhada, há companheiros que permanecem conosco por muito tempo. E há aqueles que aparecem em algum momento, às vezes por minutos na nossa vida, para trazer uma resposta que nós buscamos. Às vezes estamos com alguma questão e buscamos respostas, aparece uma pessoa que nós nunca vimos na nossa vida, começa a falar de um assunto que não tem nada a ver com aquela situação que a gente vive, mas ali a gente enxerga a resposta que a gente estava buscando. E depois disso essa pessoa some e nunca mais nós vemos novamente. Então o desaparecimento dessas gaivotas mostra um pouco essa característica dos nossos companheiros de rota, que alguns ficam conosco por muito tempo, outros aparecem para nos indicar um caminho, para nos mostrar uma luz. E agora, sobrevoando essa costa toda recortada, ele começa a ter novas visões, novos pensamentos, mas também surgem novas perguntas. Ele olha para baixo e vê dezenas de gaivotas voando. E ele reconhece essas gaivotas como o bando dele. Ele fala: aqui é a minha casa. Essas gaivotas buscam aprender a voar e estão felizes, aprendendo a voar. Aqui é a minha casa, essas são as minhas irmãs. Mas por que tão poucas gaivotas?
No meu antigo bando eram milhares de gaivotas e agora são apenas dezenas. E então, nesse momento, aparece o seu instrutor, Sullivan, que vai explicar para ele: Fernão, você é uma ave em 1 milhão. A maioria de nós chegou aqui bem devagar. Passamos de um mundo a outro que era exatamente igual ao anterior, esquecendo imediatamente de onde tínhamos vindo, sem nos importar para onde estávamos indo. Então aqui mostra como o Fernão acelerou o seu processo, a sua caminhada, e que a maioria de nós, seres humanos, vivemos de uma forma muito automática, muito mecanizada, não estamos conscientes, então não aprendemos. Então, o dia que eu vivo hoje, se eu vivo de forma inconsciente, o meu dia de amanhã vai ser igual ao de hoje. Não tem nada diferente, porque eu não cresci. Não descobri um pouco mais da minha natureza, então eu sou o mesmo. Então eu passo muito tempo vivendo a mesma vida, sem nada aprender, sem dar nenhum passo nesse processo. Por isso que a caminhada é muito longa. Mas Fernão Capelo Gaivota sozinho acelerou o seu processo. E Sullivan continua. São necessárias 10.000 vidas para perceber que há mais na vida do que comer, brigar ou ter poder no bando. Mais 100 vidas para começar a aprender que há algo como a perfeição. E mais outros 100 anos antes de entender que nossa finalidade é encontrar e sustentar essa perfeição. Então, nós demoramos para entender que há mais vida do que a mera sobrevivência. Depois nós demoramos mais um pouco para entender que existe uma ideia de perfeição. E por fim, precisamos de ainda mais tempo para compreender que a nossa finalidade como ser humano é alcançar essa perfeição e sustentar essa perfeição. Fernão Capelo Gaivota continua aprendendo, continua nesse processo acelerado. E um dia, enquanto voava, ele olha para baixo e agora vê algumas gaivotas conversando com o ancião do seu novo bando. Ele vence a sua timidez, desce e vai fazer algumas perguntas para aquele ancião. Aí ele chega para o ancião e fala assim: aqui é o céu? Existe esse lugar chamado céu? Então é muito comum que quando a gente imagine o céu, a gente imagine um lugar onde seremos plenamente felizes. E normalmente esse lugar a gente alcança após a morte. A gente morre e vai para o céu e alcança uma vida plenamente feliz. Mas o ancião vai ensinar para ele de uma forma diferente. Vai falar assim: Fernão, o céu não é um lugar, também não é um tempo. O céu é um ser perfeito. Você começará a tocar o céu no momento que alcançar a velocidade perfeita. Então o céu não é um lugar, não é um tempo. O céu é um estado de consciência. A partir do momento que tomamos consciência da nossa essência, da nossa parte que é mais verdadeira, que é mais eterna, ali encontramos o nosso céu. Nos realizamos plenamente como seres humanos. Então o ancião fala para ele que o céu a gente toca quando alcança a velocidade perfeita. E o que seria essa velocidade perfeita? Então o ancião continua: a velocidade perfeita não é um número, porque todo número é um limite e a perfeição não tem limite. Então não adianta a gente pensar que a velocidade perfeita é a velocidade mais alta que a gente puder alcançar. 500 km por hora, 1000 km por hora. Ele fala não, porque esse é um número limitado. Se eu defino a perfeição como 1000 km por hora, eu excluo todas as outras velocidades. Só que a perfeição é um posicionamento correto em cada situação. E para cada situação há uma velocidade adequada. Então não posso excluir nenhuma velocidade. Então a velocidade perfeita é o alcance dessa minha essência, que é divina e que vai me unir à essência divina de todas as outras coisas. Assim, em um instante, eu consigo me unir a tudo o que há na vida, a tudo que há na natureza. O ancião continua: a velocidade perfeita é estar lá. Estar aonde?
na nossa essência. E ele fala assim: você gosta de velocidade, né, Fernão? E aí Fernão fica todo vaidoso, fala assim: que bom, ele estava me observando. E nesse momento, o oceano se desloca para 15 metros para além do mar. E no mesmo milésimo de segundo, retorna. E o Fernão olha e fala assim: como é que você fez isso? Como é que você se deslocou tão rápido? E aí o ancião continua lhe ensinando. As gaivotas que esquecem da perfeição e focam na viagem não vão a lugar algum. Mas aquela que foca na perfeição vai a qualquer lugar instantaneamente. Então, a gaivota que está empreendendo essa viagem de evolução, que começa a se identificar com o mundo terrestre, que está aqui para que a gente tome consciência do que a gente realmente é. Então, a gaivota que se identifica com as coisas do mundo, com essa viagem, ela se esquece de quem ela é. Se identifica com o mundo físico. Então, não vai a lugar nenhum, porque não cresce, não toma posse do que realmente é. Mas a gaivota que foca na perfeição e traz essa perfeição ao longo de toda a viagem, essa sim consegue ir a qualquer lugar em um instante. Porque a perfeição está em todas as coisas. E alcançando a perfeição em nós mesmos, nos unimos a todas as coisas. Então, todas as coisas estão em mim. E nós estamos em todas as coisas. Então, conseguimos alcançar todas elas em um instante. E aí, Fernão Capelo Gaivota diz assim para o ancião: eu quero aprender a me deslocar em um instante. E o ancião, então, continua ali a ensinar. Podemos começar com o tempo, até que você possa voar para o passado e o futuro. Então, ele começa primeiro a dominar o tempo linear, um tempo horizontal. Tomar consciência desse tempo cronológico e começa a unir passado, presente e futuro. Depois, você estará pronto para iniciar o voo mais difícil, mais poderoso e mais divertido de todos. Estará pronto para começar a voar para cima e aprender o significado da bondade e do amor. E nos dias que sucedem, ele continua ensinando a Fernão Capelo Gaivota e a todas as outras gaivotas que estavam ali sobre viver a bondade e o amor. E chega um momento que durante o ensinamento, o ancião começa a emitir uma luz muito forte. Uma luz que impedia que as outras gaivotas continuassem olhando para ele. E no meio dessa luz, ele desaparece, dizendo para Fernão Capelo Gaivota: nunca deixe de trabalhar no amor. E assim, Fernão atende o pedido do seu mestre. E quanto mais aprendia sobre o amor, mais queria voltar para sua terra. E ele começou a entender que a sua maneira de demonstrar amor era doar um pouco da verdade que ele mesmo conhecera a uma gaivota que pedia apenas a oportunidade de ver essa verdade por ela mesma. Então ele começa a se recordar do seu bando, do seu antigo bando. E ele começa a imaginar que naquele bando poderiam haver gaivotas buscando um sentido maior de vida. E que se ele estivesse ali presente, ele poderia ensiná-las a alcançar. E então ele começa essa trajetória para voltar para o seu antigo bando. Quando ele chega nos penhascos do fim do mundo, ele encontra uma gaivota treinando um voo. Francisco Capelo Gaivota. E ele se aproxima de Francisco. Só que Francisco está treinando o seu voo, mas pensando assim: eu vou voltar e vou provar para aquele bando que eu estava certo, que eles não tinham razão para me tirar de lá, que existe um sentido maior de vida. E aí Fernão se aproxima e diz assim para ele: você quer aprender a voar? E ele fala: sim, eu quero. E Fernão repete: você quer voar tanto que esquecerá o bando, aprenderá e voltará um dia e trabalhará para ajudá-los a conhecer a verdade? E Francisco diz: sim, eu quero. E então Fernão começa a ensinar. Então primeiro ele precisaria esquecer o bando.
Ele precisaria esquecer todos aqueles condicionamentos, todos aqueles limites impostos pelo bando e se abrir verdadeiramente para o aprendizado. E depois de aprender, ele precisaria se comprometer a voltar para ensinar. Então, Fernão Capelo Gaivota começa a ensinar Francisco, e aí vão aparecendo mais discípulos. Aparecem mais 6 gaivotas, que também haviam sido banidas. E ele começa a ser o instrutor dessas 7 gaivotas. E, num determinado momento, eles retornam ao local do antigo bando, que os baniu de lá. Quando eles chegam, eles começam a mostrar no ar tudo aquilo que eles haviam aprendido. Mostram a subida às alturas, descem em um mergulho, rodopiam, dão rasantes, começam a mostrar todas as acrobacias que eles já haviam aprendido. E é inevitável que todo o bando comece a olhar para cima e perceber aquilo ali. Mas imediatamente o ancião daquele bando intervém e diz: não olhem para cima, fiquem olhando para baixo. Não deem bola para aqueles que foram banidos um dia. Fernão Capelo Gaivota permanece ali por um mês, dando ensinamentos aos seus 7 discípulos. Até que chega um momento que as gaivotas do bando não conseguem mais se conter. Começam a sair meio escondidinhas para ver o que Fernão Capelo Gaivota ensinava. E aí chega uma, daqui a pouco chega outra, daqui a pouco tem dezenas de gaivotas em volta dele. E quando elas retornam para o bando, elas dizem assim: ele falou de coisas muito simples, que é certo para uma gaivota voar, que liberdade é a própria natureza de seu ser, e que tudo que dificulte essa liberdade deve ser posto de lado. Seja um ritual, uma superstição ou uma limitação sob qualquer forma. E esse grupo de gaivotas que acompanhava Fernão Capelo Gaivota foi crescendo, até que milhares de gaivotas estavam ao seu redor. Ocorre que quando alguém se dispõe a ensinar, vai se deparar com diversas situações. Então, pode ser que apareçam aqueles que reconhecem esse ensinamento e querem aprender e se juntam a quem ensina para poder praticar. Mas pode ser que apareçam outros que até acham bonito todo aquele ensinamento, mas que acham tão distante, e falam: não, isso aí não é para mim, né? Isso aí é para os deuses, eu não vou tentar praticar isso. E pode ser que apareçam aqueles que olham e falam: isso é coisa do demônio, isso não é real, né? Isso só pode ser uma magia do demônio para ele conseguir dominar tudo isso. Então são aqueles que não estão despertos o suficiente para reconhecer todo o seu poder interno. E é isso que acontece com Fernão Capelo Gaivota e com Francisco. Eles começam a ser mal interpretados e começam a chamá-los de deuses e de demônio. E um grupo daqueles que não estavam suficientemente despertos para reconhecê-los como mestre, começam a chamá-lo de demônio. E nesse momento, Fernão Capelo Gaivota leva Francisco para longe dali, naquele voo instantâneo, e apresenta mais essa lição para Francisco. E aí Francisco olha para o Fernão Capelo Gaivota e fala assim: Fernão, você lembra quando você me perguntou se eu queria aprender a voar? E se eu queria aprender a voar tanto que eu voltaria por amor para ensinar todos aqueles que ficaram para trás do meu bando? Não entendo como você pode amar um grupo de pássaros que não quer o seu bem. Como é que a gente faz para amar aqueles que não querem o nosso bem? E aí o Fernão volta a ensinar e diz: ó, Francisco, a gente não ama isso. A gente não ama o ódio e a vaidade, é claro que a gente não ama isso. A gente tem que praticar e ver a gaivota autêntica, ver o bem em todas as gaivotas e ajudá-las a vê-lo em si mesmas. Então, esse era o treino. Olhar para todas as gaivotas e encontrar ali em cada uma delas a ideia do bem, a ideia da gaivota perfeita. Então, esse é o papel do mestre, essa é a verdadeira educação. Encontrar dentro de cada um a sua luz, aquela sementinha que precisa ser cultivada para brotar. E aquele que não está desperto precisa de ajuda, porque ele não vai conseguir ver por si mesmo. Então, precisa daqueles que tenham compaixão, que tenham paciência, compreensão, para indicar o caminho, para que ele possa ver por ele mesmo.
Então foi isso, Francisco, que eu quis dizer com o verdadeiro amor. Encontrar a luz da bondade dentro de cada ser humano, dentro de cada gaivota. Quando Fernão Capelo Gaivota ensina isso, ele começa a perceber que Francisco já estava pronto para ser o líder do bando. E aí prepara Francisco. Francisco, você agora vai ser o líder desse bando. Eu já finalizei a minha missão. E começa a emitir uma grande luz e some nessa luz. E enquanto Fernão Capelo Gaivota esteve presente naquele bando, tudo se modificou. Então aquelas gaivotas que só voavam da costa para o barco e do barco para a costa, agora começaram a subir as alturas, a voar de cabeça para baixo, a dar rodopios. Então começou uma era diferente. Uma era de despertar para ideias mais espirituais. E viveu-se por um tempo uma época de ouro. Porém, depois de um certo período, as gaivotas do bando começaram a perceber que era um esforço muito grande aprender a voar, que era um trabalho árduo, um treino contínuo para entender esse sentido maior de vida. E começaram a driblar um pouco esse ensinamento de Fernão Capelo Gaivota. E em vez de focar no ensinamento dele, começou a buscar aspectos mais superficiais e relevantes para esse processo de desenvolvimento humano. Então chegavam para Francisco e perguntavam assim: qual que era a cor dos olhos do Fernão Capelo Gaivota? Eram cinza ou dourado? E aqueles que tinham olhos acinzentados ficavam ali torcendo para que os olhos do Fernão fossem cinza. Aqueles que tinham olhos dourados queriam que os olhos dele fossem dourados. Aí vinha outro e perguntava assim: quando Fernão ia assar o voo em direção ao vento, ele dava um passo ou dois? Então tiraram o foco do ensinamento. E aí se perdeu a prática, e dessa forma o ensinamento começa a se distanciar muito daquele bando. Começa então a surgir uma lenda em torno de Fernão Capelo Gaivota, e os seus aprendizados e ensinamentos começam a ficar de lado. E por mais que Francisco tentasse manter tudo isso vivo, mostrando que Fernão Capelo Gaivota era uma gaivota como todas as outras, que não era um divino, que ele apenas era uma gaivota que se dispôs a aprender, que se responsabilizou pelo seu próprio processo de crescimento. Por mais que ele tentasse mostrar tudo isso, as gaivotas não o ouviam, não estavam dispostas a aprender. E começam a falecer os discípulos de Fernão. E cada um que morre, eles enterram. E começam a criar cultos em volta desse corpo, construir santuários, em que obrigava todas as gaivotas a depositar ali um cascalho antes de morrer, como requisito fundamental para que ela pudesse alcançar a sua essência, em algum momento da sua vida. Mas ninguém sabia o que era essência. Contudo, acreditava-se ser uma coisa tão séria que nenhuma gaivota se atreveria a perguntar nada a esse respeito, por receio de ser considerado pouco inteligente. Afinal, todo mundo sabe o que é a essência. E esse é o processo de adormecimento da matéria, esse afastamento dos valores. Não há mais quem sustente os valores, não há mais quem se disponha a praticá-los. Então esse ensinamento vai ficando muito distante, vai parecendo inalcançável, ao ponto de que aquele que conseguiu alcançar se torna um Deus. Então o ensinamento agora é próprio dos deuses, não é próprio do ser humano comum. Eu sou comum, então não vou nem tentar. Então existe esse afastamento entre o aprendizado e entre essa possibilidade de viver o aprendizado. E que demonstra bem esse processo de adormecimento. E é o que acontece com aquele bando. Então chega um dia em que uma pequena gaivota vira para uma gaivota já mais velha e pergunta: quem é Fernão Capelo Gaivota? Eu quero saber a sua história. E a gaivota mais velha diz o seguinte: seu grande Fernão Capelo Gaivota é um mito que alguém inventou há muito tempo. Um conto de fadas no qual os fracos acreditam. Imagine só, uma gaivota que podia voar a 320 km por hora. Eu tentei e o máximo que consegui foi 80 km por hora.
E é assim que todo o aprendizado, que às vezes está presente nos mitos, nos contos de fadas, se perdem. E a gente fica só com a parte mais superficial dessas histórias. Vira uma historinha para a criança dormir. E você perde todo o conteúdo mais profundo que está ali disponível para a gente aprender e viver uma vida mais profunda. E assim se encerra o ciclo do Fernão Capelo Gaivota, pelo menos até aquele momento, pois os seus ensinamentos viraram uma historinha sem muito valor. Porém, nesse grande processo de evolução da humanidade, sempre há aqueles que despertam a todo momento, que despertam para aprender, a tentar entender um sentido maior da vida. E assim acontece com Antônio Capelo Gaivota, uma jovem gaivota, que busca entender a vida de uma forma mais profunda. Porém, não encontra respostas no seu bando. E fica sem esperança. Porque olha para a sua vida, que somente é focada na sua sobrevivência e não vê o menor sentido. E realmente não tem sentido dedicar todo o nosso tempo, toda a nossa energia para uma vida física que está fadada a perecer. E ele fala, então para que se eu vou lá no fim, eu vou morrer, então é melhor que eu morra agora. Então ele vai ao penhasco do fim do mundo, sobe a a maior altura que ele alcança e mergulha verticalmente para alcançar a maior velocidade possível e se chocar contra a água. E quando ele está no meio desse mergulho, aparece uma companheira de rota, um instrutor, um mestre, e começa a rodopiar, fazer acrobacias, começa a dar rasantes, mostrar para ele tudo o que é possível para uma gaivota. E quando ele vê aquilo, ele percebe que ele não estava errado, que há um sentido maior, que ele poderia voar, que ele poderia superar os seus limites. Então ele interrompe a sua queda, ele desacelera o seu voo e se une a essa gaivota que queria lhe ensinar. Ele pergunta, quem é você? E ele fala, eu sou o Nando. E assim há essa renovação do ensinamento, que é uma forma de manter essa corrente de mestre e discípulo viva, para que haja sempre a transmissão desse fogo, mantendo todo esse aprendizado disponível para aqueles que querem aprender e que buscam uma maior compreensão da vida. O que eu queria chamar a atenção é que essa última parte, que mostra esse processo de decadência desse bando do Fernão Capelo Gaivota, não havia sido publicada na primeira versão do livro, que ocorreu no ano de 1970. Então, Richard Bach optou por terminar no 3º capítulo, no momento em que aquele bando ainda vivia um momento de ouro, uma era de ouro. Porque ele não queria apresentar o processo de decadência, porque tira um pouco a nossa esperança. Ocorre que, um tempo depois, ele sofre um acidente e a sua filha, na sua casa, encontra o original do livro. E olha e fala assim, pai, você lembra desse capítulo? E quando ele olha, ele percebe que o momento atual que nós vivemos é justamente esse que está descrito no capítulo 4. Então ele resolve publicar novamente o livro, agora de forma completa, como forma de nos auxiliar nesse momento em que os valores estão um pouco decadentes, mostrando que há aqueles que mantêm esse conhecimento vivo e que nós podemos nos comprometer em viver essas ideias mais elevadas e ser uma luz para esse processo de transformação humana. Então, é essa a jornada filosófica empreendida por Fernão Capelo Gaivota, que vem nos mostrar que sempre podemos superar os nossos limites, que sempre que há naquela nossa vozinha dos nossos sonhos, dizendo que há algo mais, que a vida está um pouco sem sentido, que eu preciso entender melhor qual o meu propósito, a minha natureza humana, eu posso dar ouvido a ela. E sempre que eu der ouvido, vão aparecer aqueles que vão me auxiliar nesse caminho. Esse é o propósito do ser humano, descobrir a sua natureza, unir céu e terra. E ele une céu e terra nesse grande voo, que é o voo da bondade, é o voo do amor, por meio do qual ele vai se permitir compreender qualquer pessoa que passe à sua frente. Ele vai se permitir amar o seu filho, mas também amar o filho do vizinho, amar aquele que discorda dele mesmo, que não gosta dele. E assim a gente vai ampliando, encontrando essa velocidade perfeita, tomando consciência dessa nossa essência que é mais eterna. Então esse é um convite para que a gente mergulhe
nessa nossa experiência interior, e que a gente desperte esse Fernão Capelo Gaivota que há dentro de cada um de nós. Muito obrigada!